Nessa segunda aula de hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre outras duas fontes de energia renováveis, tá? Assim como a hidrelétrica e também a solar. A gente vai conversar agora sobre a energia eólica e a energia da biomassa. A energia eólica, você consegue essa energia através da força dos ventos, né? Já a biomassa você consegue através da queima de compostos orgânicos, tá certo? Vamos começar com a energia eólica primeiro, depois a gente fala sobre a biomassa, tá bom? Para a gente iniciar o assunto sobre a energia eólica, pessoal, que é a energia que a gente consegue adquirir através da força dos ventos, vamos entender como é que funciona a geração da energia eólica? Eu já volto para conversar com vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Opa, cadê o link? Dá só uma olhada. Nos primórdios da civilização, o homem aprendeu a obter a energia com a força do vento. O termo eólico deriva da mitologia grega. Eolo era o senhor dos ventos. O vento é gerado pela diferença de pressão. O ar mais quente sobe e o ar da região de menor pressão se desloca para ocupar o espaço. Esta energia é capturada pelo aerogerador. Avanços tecnológicos surpreendentes permitiram a expansão da energia eólica. Atentas inovações, Furnas participa da construção de 17 parques eólicos no país. 3 deles ficam no Rio Grande do Norte. Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3. Neles, por exemplo, os aerogeradores possuem 80 metros de altura, até 8 vezes mais alto do que os da década de 1980. Um único aerogerador produz 1,67 megawatt-hora de energia, o suficiente para atender até 9.000 pessoas com consumo moderado. Para aproveitar com maior eficiência a força do vento, as pás usam princípios aerodinâmicos. No litoral potiguar, os ventos são constantes, com velocidade de 10 a 12 metros por segundo, o ideal para estes aerogeradores. Se a velocidade do vento for superior a 23 metros por segundo, as pás ficam na posição paralela ao vento e o sistema é interrompido para evitar danos ao equipamento. O movimento das pás faz girar um eixo que liga o cubo do rotor a um gerador no interior da nacelle, o compartimento no topo da torre. A nacelle tem um diâmetro de 6 metros. Somado com 40 metros de cada pá, a gente fica com um rotor de 86 metros, que é a área que vai receber o vento e dentro do aerogerador transformar esse movimento em energia. Na engrenagem, a energia mecânica, depois de passar por um multiplicador, será transformada no gerador em energia elétrica. Com investimentos e incentivos, a produção de energia eólica no país cresceu 73% em 2012, em relação ao ano anterior. Furnas ajuda a criar um novo cenário para a energia no Brasil. Bom, então vocês viram, pessoal, que a geração de energia eólica, ela é muito simples, né? É bem simples mesmo. É simplesmente você aproveitar a força dos ventos para que você gere a pá, né? A pá aciona um gerador e a partir disso vem a produção de energia. Então é um processo super simples, né? Que já se aproveitava há muito tempo, né? Há centenas de anos, mas para poder fazer a força para mover alguma peça, né, como por exemplo os moinhos holandeses que serviam ali para ficar triturando, né, as sementes e tal. E hoje, né, a gente também, sem contar que o vento ainda foi usado para mover, né, mover caravelas, barcos e tal. E aí a gente percebe que os moinhos, né, os barcos, eles estavam usando uma energia limpa, renovável, disponível e que o ser humano hoje consegue transformar em energia elétrica. A energia eólica não é tão nova assim, né? Ela já tem muitas décadas, mas hoje realmente a geração de energia atinge patamares muito, muito interessantes. Aqui no Brasil, nós temos
grandes investimentos em energia eólica, tá? Nós temos aqui no Brasil, nós temos essa fonte energética, ela é a fonte que mais está crescendo nos últimos anos, tá? Em relação, né, a aquilo que era disponível até então. Então, é uma fonte de energética, é uma fonte de energia super interessante e que cada vez mais nós estamos vendo o seu desenvolvimento. Aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês também esse mapa aqui, ó. Olha que mapa interessante. É o mapa do potencial eólico do Brasil. Onde que dá para instalar usinas eólicas no Brasil? Então, aqui, esse mapa é interessante para vocês saberem que lugar que é viável para instalar energia eólica. Segundo aqui, né, a escala, a legenda, onde tiver na cor verde, o fluxo é muito baixo, e na cor vermelha e roxa é onde você vai ter mais fluxo de vento. Então dá para ver que claramente no litoral do Nordeste, né? Aliás, no litoral, desde até, vamos considerar o estado do Pará, passando pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, muito aqui no Rio Grande do Norte, né? Dá para ver que tem um grande potencial. Aqui no interior, pegando o interior do Nordeste, né? Pegando Piauí, Bahia, né? O oeste baiano, o centro-oeste baiano, tem muito potencial para gerar energia eólica. Aqui em Minas Gerais, no norte de Minas, né? No litoral sul do Espírito Santo e também no litoral do Rio de Janeiro, norte, dá para a gente ver. No interior do estado de São Paulo, mais em direção aqui a Bauru, norte do Paraná, aqui em Santa Catarina, no litoral, e basicamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos também um potencial aqui no Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, e também aqui no norte do estado de Roraima, como vocês podem ver. Mas basicamente falando, pessoal, as usinas eólicas do Brasil, elas se concentram principalmente no litoral. É onde a gente mais vê usina eólica no nosso país, é no litoral. Principalmente no litoral do Nordeste, tá? E também no litoral de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Isso não impede que sejam montadas usinas eólicas no interior do país, muito pelo contrário. Tanto é que a gente tem usina eólica no Piauí, no interior do Piauí, usina eólica no interior de Pernambuco, no interior da Bahia, no interior de Santa Catarina e também no interior do Paraná e do Rio Grande do Sul. Mas é um dado interessante para vocês perceberem, pessoal, que diferentemente da energia solar, não é em todo o país que a gente consegue fazer o uso da energia eólica, né? Diferentemente da energia solar, a energia eólica ela não está disponível para todo o país. Dá para a gente ver aqui que, com exceção do norte de Roraima, na região norte como um todo, não é uma região legal para gerar energia eólica, isso por causa da floresta amazônica, né? A própria floresta amazônica funciona como um freio dos ventos, né? Ela freia muito a movimentação atmosférica, então não é interessante. No centro-oeste brasileiro também não é legal para gerar energia eólica, com exceção aqui do Mato Grosso do Sul. O sudeste tem algumas áreas interessantes, mas nenhum grande potencial de um parque eólico, vamos assim dizer. E o sul, de modo geral, apresenta uma configuração interessante para a energia eólica. Mas certamente o grande destaque é a região nordeste, que é a região que tem o maior potencial para a geração de energia eólica no Brasil, e também é onde a gente encontra as maiores centrais eólicas do país, justamente na região Nordeste, principalmente próximo ao litoral, tá? Pontos positivos e negativos, pessoal. Bom, a gente tem aí de pontos positivos. Esse gráfico aqui é interessante. Dá só uma olhada, né, no potencial eólico brasileiro. Dá para ver como o Nordeste é disparado, né, aonde você tem o maior potencial eólico no país, tá? Mas de parques instalados, em primeiro é o Nordeste e segundo é o Sul, tá? Em parques instalados, beleza? Quais são os pontos positivos? Né? O da maioria das energias renováveis. Energia limpa, renovável, não gera nenhum tipo de resíduo, né? Aproveita o vento, né? Um elemento natural, super tranquilo para gerar energia. Só que ela tem alguns pontos negativos que são importantes destacar.
O primeiro, ela também não é uma grande geradora de energia elétrica, ou seja, apesar, né, das grandes mudanças que nós tivemos nos últimos anos, o seu potencial de geração ainda não é muito grande, tá? Então, as turbinas, os parques eólicos ainda não geram muita energia, o potencial gerador não é tão grande assim, tá bom? Outro ponto negativo, pessoal, é que você depende do vento, né? E quando o vento não sopra, não gera energia. Então você fica naquela dependência do vento estar soprando para você gerar energia. E isso é parecido com a solar, né? Com a fotovoltaica. Se não tiver o sol, aí você também não consegue gerar energia. Então, você precisa do elemento, né? Tá ali o tempo todo, constantemente, para gerar energia. E eu diria que os dois pontos negativos que mais aparecem nos vestibulares, porque esses dois são meio óbvios, né? Que eu comentei com vocês. É que, primeiro, você tem a poluição sonora, tá? Porque faz um grande barulho quando essas hélices giram. Se o ventilador da sua casa faz barulho, imagine uma hélice gigantesca, né? Então você tem a poluição sonora, por isso que elas não podem ficar próximas de áreas residenciais, tá? Não podem. E você também tem a alteração na migração das aves. É preciso tomar muito cuidado aonde você instala o parque eólico para ver se ele não vai interferir na migração das aves, porque como as aves migram sempre do mesmo lugar para o mesmo lugar, quando você constrói os aerogeradores no meio da migração das aves, elas ficam perdidas, elas ficam desorientadas. Então você pode acabar interferindo aí na fauna por conta disso. Então, de pontos negativos, tá, pessoal? É a questão do custo, do custo de construção para uma geração de energia que não é tão grande assim, parece muito com a solar, tá? A necessidade, né, do elemento natural constante, no caso o vento, assim como a solar, mas os pontos mais negativos seriam a questão da poluição sonora, porque as hélices fazem muito ruído quando elas estão girando, e também a alteração da migração das aves, que é muito importante que se tenha aí um olhar sobre essa migração, tá? Porque senão você vai acabar afetando aí por onde passam as aves. Beleza? No Brasil, onde mais se gera energia eólica é no Nordeste, o segundo maior potencial está no Sudeste, mas a segunda maior geração está na região Sul. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, fala para mim sobre energia eólica. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Querem que eu repasse algum ponto? Tudo ok? Beleza? Tranquilo? E aí, para fechar nossa aula de hoje, pessoal, eu vou partir para a energia da biomassa, tá? Essa fonte energética que também está em grande expansão, em grande crescimento no Brasil, já faz alguns anos, né? E a biomassa, ela aparece aí como sendo uma fonte de energia bem interessante e que também cresce no país consideravelmente. Pontos positivos para retomar? Claro, com certeza. Então, os pontos positivos da energia eólica. Primeira, né? Limpa, né? Renovável, né? Então, é parecida com a solar nesse caso. Terceiro, não tem geração de resíduos, zero resíduos. Tem um problema da poluição sonora, mas ela não gera resíduo, né? E ela aproveita a força dos ventos para ser utilizada, uma vez que você usa um elemento natural disponível, né, que não tem aí nenhum tipo de geração de resíduo, né, a partir da sua utilização. Então, nesse caso, os pontos positivos da energia solar e da energia eólica são muito parecidos, né, como de qualquer fonte renovável. Limpa, renovável, sem geração de resíduos e que usa forças da natureza para se movimentar, né? De graça, disponível, não precisa ter nenhum tipo, você não precisa comprar nada para você usar isso, né? Você simplesmente utiliza, né, as forças da natureza. E no caso da energia eólica, né, diferentemente da solar, só para fazer um contraponto, ela pode gerar 24 horas por dia, desde que tenha vento, né? Então, enquanto a energia solar precisa do sol e à noite, obviamente, né? A não ser que a gente lembra, né, daquela música da não sei quem que canta, enfim, não sou muito ligado no sertanejo, mas enfim, eu quero ser para você a lua iluminando o sol, né? Brabo, hein?
Brabo, brabo demais. Mas enfim, né? Apenas uma pequena lembrança. Então, como de noite, né? Obviamente não tem sol, né? A não ser no mundo em que a lua ilumina o sol, mas aí é um mundo estranho, né? Não é o nosso mundo. Então, a energia solar ela acontece durante o dia. A energia eólica, nesse ponto, ela é mais positiva do que a solar. Ela pode acontecer 24 horas por dia, desde que você tenha o ventinho batendo ali constantemente, né? Então, acredito que os pontos positivos das fontes renováveis serão basicamente os mesmos, tá, Mar? Renovável, limpa, sem geração de resíduos, aproveitando elementos da natureza, aquele básico. E no caso da eólica, ainda pode gerar energia 24 horas por dia, desde que você tenha disponível o vento, tá bom? E a biomassa, pessoal? Bom, a biomassa, ela é aquela energia proveniente da combustão da matéria orgânica, né, pessoal? Queimou matéria orgânica é biomassa. Lenha é biomassa, bagaço de cana é biomassa, biodiesel é biomassa, etanol é biomassa. Tudo que você queima a partir de uma matéria orgânica, né? A combustão da matéria orgânica, mas vamos lembrar, tipo assim, Bruno, mas petróleo é matéria orgânica. Beleza, mas a gente está falando de renovável, tá? Então, por exemplo, florestas, sejam elas nativas ou plantadas, né? Plantas aquáticas, até mesmo os resíduos orgânicos, né? Como, por exemplo, o próprio bagaço da cana, tem também resíduos de indústria, resíduos, por exemplo, de agricultura, aquilo que é, né, orgânico, né, aquilo que é gerado, né, a matéria orgânica, né, quando ela é gerada a partir aí, né, não da fonte fóssil, né, mas sim da fonte renovável, quando você tem a queima dessa matéria orgânica, tudo isso a gente chama de biomassa, pessoal. Então, biomassa é lenha, biomassa etanol, biomassa o carvão do churrasco é biomassa, tá? Só para fazer um comparativo com vocês, que o carvão mineral não é, mas o carvão do churrasco é biomassa. Então, quando você pega a queima, né? Quando você faz a queima da matéria orgânica, isso é a biomassa. Beleza? É lógico, né? A biomassa, ela é uma fonte de energia renovável, beleza? Mas ela não é uma fonte de energia limpa, tá bom? Ela não é uma fonte de energia limpa. Por quê? Porque a biomassa gera resíduo, tá bom? A biomassa gera resíduo, beleza? Ela gera resíduo, no caso, principalmente, né? Porque você vai queimar essa matéria orgânica e é claro que isso vai soltar uma fumaça, tá? É claro, é uma fumaça muito menos poluente que petróleo, é uma fumaça muito menos poluente do que carvão, óbvio, é muito menos poluente. No entanto, ela tem sim a liberação desses gases, tá? Que são poluentes, mas não são gases que contribuem para o efeito estufa, tá? Nesse caso, ela não tem a liberação do gás carbônico, tá bom? O gás carbônico que ele é liberado durante a queima, ele é reabsorvido no ciclo da produção. Então, tipo assim, você queimou o bagaço de cana, gerou gás carbônico? Beleza, gerou. Mas todo aquele gás carbônico que você gera já foi retirado do ar quando a cana tiver quando a cana existir, né? Você queimou a lenha, né? Mas quando você plantou a floresta, todo aquele gás carbônico que você acabou gerando na queima, a floresta já tinha absorvido. É diferente do petróleo, por exemplo, ou do carvão mineral, que você queimou, gerou gás carbônico e, ninguém tirou do ar aquilo lá, né? Então, não é que a biomassa não gere poluentes, pessoal, ela gera, mas dentro do seu processo de produção, ela já absorveu essa poluição ao longo do seu processo. É como se ela já tivesse compensado, entendeu? Tipo assim, você pegou a bagaça de cana para queimar. Beleza, o bagaço de cana queimou, gerou, né, soltou gases poluentes na atmosfera, mas enquanto, né, aquela cana estava se desenvolvendo enquanto planta, ela já fez a absorção de uma quantidade muito grande de gás carbônico, então vamos dizer assim, ela já se pagou, entendeu? Entre aspas, ela já meio que acertou as contas com a natureza, tá? Não é que não tem nenhum tipo de consequência, sim, ele tem, mas digamos que ele já foi se pagando no meio do processo.
processo. Essa é a ideia, tá? Então, das energias que a gente está estudando, pessoal, a biomassa é aquela fonte energética que, apesar de ser renovável, ela não é uma fonte tão limpa quanto a eólica, quanto a solar e a hidráulica, por exemplo, tá? Ela é uma fonte que, sim, gera resíduos, mas é como eu falei, durante o processo, né, do crescimento da planta, digamos que ela já absorveu a energia gerada, digamos que ela já absorveu todos os poluentes que ela vai acabar gerando dentro da sua queima. E o bom da biomassa é que ela é renovável, né? Então você consegue, por exemplo, plantar a cana 2 vezes por ano para você fazer o etanol. É diferente, por exemplo, da gasolina, que você extrai a gasolina do petróleo e a partir disso acabou, né? Vai ter gasolina daqui a 300 milhões de anos de novo. Então não é renovável. Então, digamos assim, ela é uma fonte interessante, é uma fonte renovável, tá? Mas a gente não pode chamar ela de fonte alternativa, de fonte limpa, tá? Como a gente fala sobre as outras fontes. Sim, ela é renovável, esse nome ela tem que ter, ela é uma fonte renovável, tá? Só que diferente das outras que a gente estudou até agora, ela gera resíduo. Né, ela deixa um resto na sua produção. Mas é muito legal você ter a biomassa, pessoal, né, não para você depender só dela para gerar energia no país, mas para ser uma forma de reaproveitar a matéria orgânica que poderia ser descartada. Por exemplo, o próprio bagaço da cana. Né? Então você vai lá, você pega a cana de açúcar, você moe a cana, aquilo vai soltar ali um líquido, e a partir daquele líquido você faz o etanol, você faz o açúcar, você faz um monte de coisa. Sobrou o bagaço, né? Sobrou o bagaço da cana, a cana triturada. O que você faz com aquilo lá? Né? Você descarta? Você joga em qualquer lugar? Não, você faz a queima, e a queima da biomassa faz com que seja gerada energia. Aí, pessoal, o processo é o mesmo de uma termoelétrica, tá? Você usou o bagaço da cana, ela esquenta a água evapora, passa por uma turbina, a turbina gira e gera energia. O combustível, tá? O combustível da energia biomassa, o combustível da biomassa é a matéria orgânica. Então, tipo, é muito legal, né, meu? Porque você vai pegar lá uma fonte energética que estava ali, né, uma matéria orgânica que estava ali para ser descartada, e você usa ela para gerar uma energia que é uma energia de, a gente chama isso, pessoal, de energia de baixo carbono, tá? Energia de baixo carbono, beleza? É uma fonte energética que, tudo bem, ela não é 100% limpa, mas é uma energia de baixo carbono, é uma energia que gera pouquíssimos gases, é uma fonte alternativa. A gente já fala, né, que a produção, durante o processo de crescimento da planta, ela já absorveu o próprio gás que ela vai soltar na sua queima. Então, digamos que, né, para a natureza fica elas por elas, tá? Então, é interessante, né, você pensar dessa forma. Enfim, é uma fonte energética interessante que o Brasil aproveita, né? Não é assim a maior parte da nossa matriz energética, mas nós temos um aproveitamento interessante dessa fonte de energia, tá? E aqui tem um mapinha para mostrar para vocês aonde que a gente tem as usinas de biomassa. Dá para ver que elas se concentram principalmente no estado de São Paulo, né, pessoal? Por quê? Por causa do bagaço de cana, né? Obviamente, por causa do bagaço da cana-de-açúcar. Aqui também no litoral do Nordeste, né? Dá para ver também aqui, ó, o bagaço da cana predominando. Lembra quando a gente teve a aula de plantation esse ano, né? No litoral nordestino se planta muita cana-de-açúcar. E além da cana, a gente tem também ali, né, o carvão vegetal, né? Que no caso não é o carvão mineral. A casca do arroz, né, que também é utilizado aí como uma forma de você fazer a biomassa, porque o arroz que a gente compra, né, que a gente come em casa, ele tem uma casca por fora. Essa casca também é usada para gerar energia. A gente tem também, pessoal, o licor negro. O licor negro é uma coisa muito interessante, que eu não vou nem comentar com vocês na aula de hoje, porque não vai dar tempo, mas é super legal. É uma forma de você reaproveitar a matéria orgânica e ele forma como se fosse um licor mesmo, e aquilo ali é altamente combustível, tá? Ele parece até um churume, vamos assim dizer. Mas eu comento com vocês com mais calma na próxima aula o que é o licor negro, tá? Resíduos de madeira, bom, aí é a lenha pela lenha mesmo, né? E o biogás, que eu acabei pulando,
falando ali, o biogás é quando você aproveita a decomposição da matéria orgânica e você queima isso para gerar energia. Então, por exemplo, onde tem biogás é geralmente de locais próximos a lixões, por exemplo. Você pega lá o lixo, aquele lixo vai gerar, tem matéria orgânica no lixo, né? Ele vai ter a sua decomposição, você canaliza aquele gás, você queima ele e aí você gerou o calor para fazer a geração de energia. E tem umas fazendas lá no Mato Grosso, principalmente, ó, que você pode ver aqui, tá? Aqui no Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul e tal, que eles estão fazendo biogás, pessoal, através do resíduo, né, através do resíduo orgânico dos animais. Então, por exemplo, eles pegam lá, né, o estrume dos bovinos, né, porque são grandes plantadores, assim, vamos dizer, né, são grandes criadores de bovinos, né, então eles estão conseguindo até mesmo extrair esse biogás através, né, do estrume de animais. É muito interessante, tá em pesquisa em vários lugares sobre isso, mas o biogás é quando você gera esse gás através da decomposição da matéria orgânica. Por isso que geralmente é próximo de lixões, tá? Aterros sanitários, que é onde esse processo ocorre. Enfim, a biomassa, como vocês podem ver, ela é, né, ela é muito difundida, né, em áreas específicas do Brasil, como, por exemplo, né, aqui no estado de São Paulo e no litoral do Nordeste, também um pouco na região sul e um pouco no centro-oeste, mas é aquela coisa, né? Não é para você depender única e exclusivamente da biomassa para você gerar energia, mas para você ter na biomassa mais uma fonte geradora, né? Mais uma fonte para você gerar energia no país, né? Mais uma fonte para você ter à sua disposição, vamos assim dizer. E falando sobre a biomassa, pessoal, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre o etanol, né? Porque o etanol é biomassa, tá? E o etanol, ele foi aí, né? Que antes a gente chamava ele de álcool, né? Era o nome que a gente utilizava. Ele foi um programa, ele foi criado, tá? Por um programa governamental ali em 1975, que foi chamado ProAlcool, Programa Nacional do Álcool, que visava realmente incentivos do governo para você desenvolver tecnologia aqui no Brasil para você substituir o uso da gasolina, por causa das crises do petróleo que rolaram nos anos 70, tá? Então, o pró-álcool foi uma coisa muito interessante, pessoal, por incrível que pareça, tá? Foi uma coisa que deu muito certo no Brasil e foi fruto de uma necessidade. Afinal de contas, nos anos 70, vieram as crises do petróleo. Isso, na região sudeste, mais no estado de São Paulo, tá? Ela é bem difundida em algumas áreas do Brasil, como, por exemplo, ela é bem difundida no litoral nordestino, ela é bem difundida no estado de São Paulo, ela é bem difundida na região sul. Então, você tem algumas áreas que ela é bem difundida, mas a gente não pode falar que o Brasil inteiro usa biomassa de uma forma plena, tá? Quando ela é utilizada naquela região, ela acaba sendo bem difundida, principalmente no estado de São Paulo, tá? E aí, pessoal, o pró-álcool, ele veio como um substituto à gasolina, né? Tanto é que é muito interessante que os carros flex, né, são carros que rodam principalmente no Brasil, são carros que são encontrados aqui no Brasil e países vizinhos, como a Argentina e Paraguai, que compram, né, o etanol brasileiro. Mas assim, você sai do Brasil, ou é gasolina ou é diesel, tá? É gasolina ou diesel. Não tem esse lance de ter álcool, né? Nos Estados Unidos também tem carro flex, eles também têm ali, né, um lance parecido com o etanol brasileiro, que é obtido através do milho, tá? Ao invés de ser da cana. Mas assim, é bem limitado a alguns estados, é bem limitado a alguns lugares do país que fabricam isso. Na Europa, você consegue encontrar em alguns lugares, eles pegam ali, né, uma produção também de algum tipo de planta para gerar, mas assim, onde o seu consumo é difundido mesmo é no Brasil, porque é aqui que a gente realmente adota o etanol, o antigo álcool, né, como um meio de mover nossos carros, né, nossos meios de transporte,
verdade, e isso é uma coisa bem brasileira, vamos assim dizer. Não que fomos nós que descobrimos o etanol, tá? Não é isso. Mas a gente é quem realmente deu aí uma grande ênfase para esse tipo de produção, tá? E que com certeza aí toma conta, né, de grande parte do Brasil, o etanol para abastecer os carros aí, motos, né, enfim, que rodam pelo país. Beleza? E aí, pessoal, fala para mim sobre energia eólica e sobre a biomassa. Até esse ponto da aula, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?